Pessoal, isso que o Bruno falou, para mim tem uma relevância muito grande, e eu encapsulo isso tudo como a democratização do conhecimento, né? Ou seja, muita gente que há 20 anos atrás, por causa de determinados privilégios que ele não obteve, ou de determinada distância que ele nasceu de um centro com mais capacidade acadêmica, acabava não tendo essa oportunidade ao longo da vida. E é um pouco disso que eu vim falar aqui agora, numa discussão bem mais dura. Acho que de tudo que a gente vai falar aqui hoje, essa e a próxima são as discussões bem mais duras. Todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, que alguém me convida para bater um papo, sempre começa com o Diego, se apresenta aí. E é muito engraçado, porque eu me apresento de um jeito que transforma aquele clima positivo em um clima um pouco mais difícil. Eu sempre digo, bom, eu sou o Diego, eu sou um brasileiro cheio de privilégios. Eu sou um brasileiro que nasceu branco, homem, heterossexual, na região sudeste do Brasil, de família de classe média alta. Pessoal, eu nasci para ser sucesso. Eu nasci para ter sucesso. Eu só não tenho sucesso, seja sucesso o que for para você, se eu não quiser. Sabe quantas vezes na minha vida eu me senti discriminado? Nunca. Eu não sei o que é isso, eu não senti isso. Mas se eu tivesse nascido negro, eu teria passado por várias situações que teriam me fazer sofrer, que teriam me feito repensar se o caminho era aquele. Se eu tivesse nascido nordestino e vindo para São Paulo, eu ia passar por várias situações de preconceito. Se eu tivesse nascido mulher, em vários momentos da história desse país, eu teria sentido muito preconceito. Eu teria tido barreiras que o homem branco, heterossexual, nascido na região sudeste, de família de classe média alta, nunca teria. Eu falo muito, e eu disse aqui algumas vezes, sobre jornada. Eu não consigo raciocinar sem pensar em jornada, em contexto. Sabe por quê, pessoal? Porque quando você tira uma foto, você engana sobre o real momento. Se você tira uma foto de algo que está acontecendo na história, sua, da empresa, do seu melhor amigo, essa foto está dizendo algo sobre aquele exato segundo, mas ela não narra o movimento que está acontecendo. E não dá para falar de nova economia sem pensar no contexto histórico brasileiro. O Brasil, pessoal, é um país preconceituoso, hierárquico, racista, machista. E não dá para aceitar algo diferente. Veja, a minha discussão aqui não é uma discussão social, ainda que mereça essa discussão, mas não é nisso que eu vou focar. Eu quero falar de economia, de empresa, de pessoas que estão empreendendo, que estão querendo mudar esse país. Eu queria mostrar um negócio para vocês. Se a gente olhar a história do Brasil, a gente vai enxergar algumas coisas super interessantes de forma triste. Em 1837, estamos falando, pessoal, de nada do ponto de vista histórico. A gente teve a primeira lei de educação que dizia: negros não podem ir para a escola. Então, deixa eu explicar um negócio para vocês. Em 1837, os negros não iam para a escola. Portanto, no dia que a gente resolve esse problema, a gente começa a formar a primeira geração, que vai levar algumas décadas, de um primeiro negro educado. Ou seja, entrando já no século XX. Em 1888, o Brasil abole a escravidão. E quando a gente não olha contexto, olha a foto, a gente olha para 1888 e fala: que notícia maravilhosa. Mas deixa eu dar mais contexto para vocês. Em 1893, 5 aninhos depois de 1888, o Brasil aprova a lei da vadiagem. Pessoas consideradas vadias, estão na rua, elas podem e devem ser presas. Quem que vocês acham que eram os vadios? Os escravos, que porque não são mais escravos, vão buscar uma oportunidade em um Brasil que não tem oportunidade naquele momento, e eles automaticamente vão para onde? Para a rua, para formar a favela, a comunidade. É o vadio. Então, não pensem que os negros passaram a ter uma vida mais digna no Brasil, mais respeitosa no Brasil, por causa da abolição da escravatura em 1888. Pessoal, quando vocês levam isso em consideração, vocês conseguem entender o seguinte:
eu não descarto a teoria de que as pessoas se constroem e fazem e entregam e resolvem. Eu não descarto isso. É sobre protagonismo. Nova economia é sobre protagonismo. Eu não descarto isso, mas eu não descarto isso aqui. Sabe onde estava o meu bisavô nesse momento aqui? Ele estava sentado em alguma cadeira gostosa, sem medo de ir preso e com alguma oportunidade na frente dele. É daí que eu venho. E o avô de um negro, nesse mesmo momento, ele estava provavelmente indo para a cadeia por causa da lei da vadiagem. Quando a gente avança um pouco mais e começa a falar de mulher, o voto feminino, ele só passou a ser permitido, e não obrigatório, permitido, em 1932. E sabe quem que podia? Viúvas, solteiras com renda e mulheres casadas com autorização do marido. Vocês conseguem entender isso, pessoal? Há menos de 100 anos atrás, qual era a autoestima de uma mulher para poder viver em sociedade, construir, produzir, passar por cima de tudo e fazer um caminho para ela? Vocês entendem o que é isso? Vocês conseguem se colocar nesse lugar hoje? O que você vai fazer na urna, o ano que vem, aliás, vamos ter eleição, ser dependente de uma autorização do seu cônjuge? 1932. Em 1946, aí o voto feminino passa a ser obrigatório. Pessoal, estamos falando de 70, 80 anos que a mulher começa a se entender como um agente político enquanto eleitor. Quando a gente olha para 1962, é publicado o Estatuto da Mulher Casada, que garante que a mulher não precisa mais da autorização do marido para trabalhar. Vocês conseguem entender isso, pessoal? Quando a gente fala sobre mulheres chegando a grandes cargos executivos, vocês precisam se lembrar de uma coisa. Em 1962, é quando efetivamente as mulheres começam a dar um passo e dizer, eu vou entrar na vida corporativa. É ali que começa a primeira geração de empresas que, portanto, só tinham homens, do começo ao fim. Vocês conseguem entender a questão de privilégio? É claro que uma mulher tem que brigar, tem que ser forte, tem que ir atrás. Não estamos descartando o protagonismo, a força individual. Mas vocês conseguem entender o privilégio? No Brasil, em 1968, agora há pouco tempo atrás, foi criada a lei do boi, que é tipo uma primeira lei de cotas no Brasil. Sabe quem que ela beneficiou? Os filhos dos grandes fazendeiros a conseguir vaga nas escolas técnicas e nas universidades próximas das fazendas. Sabe o que é isso? Você pega o pobre e fala, você vai ser educado se sobrar vaga. Vocês entendem isso? Pessoal, quem está falando aqui é o cara que é privilegiado. É o cara que os pais, o pai e a mãe nunca deixou faltar comida, nunca deixou faltar uma mensalidade para a escola privada que foi estudar na Suíça. Esse é o cara que está falando isso. Em 2011, pessoal, o STF reconhece que não há empecilho para a união homoafetiva. Há 10 anos atrás, uma homossexual, sente pela primeira vez a autoestima de poder reconhecer a relação que tem com a pessoa que ama. 10 anos atrás, pessoal. Sabe o que fazia uma pessoa 10 anos antes? Ela ficava com medo, ficava com vergonha, ela tinha dificuldade de achar um apoio. O STJ reconhece só em 2012 que inexiste uma vedação para o casamento de pessoas do mesmo sexo. Se tem aqui um heterossexual, se coloca na posição da pessoa, imaginando que você queria casar com alguém e ver isso reconhecido perante a sua família, perante seus amigos, você não pode. Pensa na mulher ou no homem que você ama e pensa você não podendo fazer isso. Mas, pessoal, o que eu preciso muito que vocês entendam sobre a ótica da nova economia é que a nova economia fala de protagonismo. A nova economia ela fala de transparência, porque está tudo ultraconectado. A nova economia fala sobre o talento. E talento não tem cor, não tem sexo, não tem cidade de nascimento, não tem classe social. Talento é foda. Isso não fala com privilégio. Isso fala com pessoa. No livro eu chamo isso de meritocracia de ideias. Não só meritocracia. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui,
No livro eu falo um capítulo sobre isso. Meritocracia de ideias. É o poder da ideia. É o Diego que tem que ser bom, e não o Diego com os seus privilégios. Pô, Diego, você está dizendo que não dá que você não deveria ir para uma boa faculdade? Eu não estou falando nada disso. Você está falando que você não deveria ter aprendido inglês? Eu não estou falando nada disso. Mas na origem, quem é bom é o Diego, ou não. E aí eu vou acoplando mais coisas ao longo do tempo. Mas é a pessoa que tem que ser analisada. E para aqueles que têm, de novo, eu estou falando aqui sobre a ótica de negócio, dificuldade de entender isso, dá uma olhadinha nisso aqui. Primeiro, pela primeira vez, há 2 anos atrás, os negros são maioria nas universidades públicas. Portanto, os negros estão galgando o seu espaço. Se você não compreende o que é privilégio, se você tem dificuldade de entender o racismo que existe dentro de você, porque existe dentro de mim, porque eu nasci e vivi numa sociedade racista, só que eu diminuo e brigo com ele todo dia para reduzir ele mais um pouco. Se você não entende isso, você vai ter dificuldade de entender o mercado consumidor, composto por muitos mais negros, com muito mais poder aquisitivo. O consumo do público LGBT é até 4 vezes acima da média brasileira. Se você não tem um time com pessoas que aceita, que inclui todos os tipos de opções sexuais, de orientações sexuais, como é que você vai fazer o produto para chegar aí? Como é que você vai ter um processo decisório que entende efetivamente, que dialoga com esse público? 1 em cada 5 brasileiros tira a sua renda hoje de um aplicativo. Não tem mais a hierarquia tradicional. Pessoas que começam a ter uma vida própria, sem a hierarquia tradicional. Investidores de outras regiões do Brasil superam pela primeira vez na Bolsa de Valores o eixo Rio-São Paulo. Isso é muito poderoso. O dinheiro, a tomada de decisão, o movimento da economia vem cada vez mais de lugares diferentes que não só São Paulo e Rio. Número de negócios comandados por mulheres cresceu 25% no ano passado. E você ainda tem pensamento machista? E você ainda acha que dá para ficar chamando o seu amigo que teve um medo de mulherzinha e tratando a expressão, a palavra mulherzinha como algo pejorativo, negativo? Não, o seu amigo que tem medo, ele tem medo, ele não é mulherzinha. Se você não compreende isso, como é que você vai compreender um público que cada vez mais chega ao comando de empresas? Micro e pequenas empresas abertas por mulheres cresce 40%. Pessoal, para falar mais sobre isso, eu vou trazer uma pessoa aqui que tem uma história fantástica para chegar até aqui onde chegou. Tem provavelmente uma das vozes, do ponto de vista de conhecimento, de lógica, de intelectualidade sobre esse tema, que talvez seja uma das vozes mais importantes do Brasil, se não a mais importante, que vem emergindo e mexendo muito com muita gente, ensinando muita gente. Uma pessoa que foi entender a partir das suas experiências o como ela podia agregar. Forte, inteligente, capacitada, uma pessoa que sabe muito disso e que eu queria trazer para poder bater um papo aqui. Alô? Fala, Laís! Olá! Tudo bem? Que apresentação mais chique! Chique? É verdadeira, uai, não é chique. Eu chamaria de humilde, porque humildade é você falar exatamente o que é, nem além nem a quem. Então foi uma apresentação humilde. Muito obrigada, me sinto muito honrada. Adorei Laís. a sua introdução, já trouxe vários dados. Laís, muito bom ter você aqui. Laís, esse é um tema muito sensível quando a gente fala em público, né? Porque a sociedade brasileira ainda é muito tradicional e é do ser humano não ter uma capacidade de subir a consciência diariamente, de tal forma que você se abre para dizer, beleza, deixa eu pegar o que ela está falando para entender um pouco mais sobre esse assunto, deixa eu refletir. Nossa tendência como ser humano, do ponto de vista psicológico, é rebater antes de fazer a reflexão. Mas mesmo sendo sensível, talvez esse seja um dos grandes pontos de revolução da nova economia. As empresas que trabalham de forma mais escalável, com mais tecnologia, que trazem mais dados, elas automaticamente precisam criar ambientes que entendam melhor toda essa discussão. Laís, eu queria te fazer um pedido para narrar sobre a sua perspectiva as mudanças de Brasil nos últimos 10, 15 anos sob essa ótica. Eu não queria que você falasse de futuro. Eu queria que você viesse dos últimos 10, 15 anos até aqui
E o que você está vendo efetivamente o brasileiro ganhar muito mais consciência e aquilo que era uma discussão de nicho está cada vez mais mainstream? Beleza. Falando dentro do meu recorte, né, da minha atuação, que é equidade de gênero, empoderamento feminino, diversidade e inclusão, eu tenho visto que as empresas e a sociedade estão muito ligadas assim na temática, mudou muito de 15 anos para cá. Quando eu me formei, há 14 anos atrás, isso não era um assunto tão latente e igual é atualmente, né? Hoje, nas faculdades, tem, inclusive, e tem diversos cursos sobre como fazer uma empresa antirracista, como fazer empoderamento feminino, né? Hoje tem uma série de programas que há 15 anos atrás não existiam. Eu acho que isso tem vindo muito por uma pressão das novas gerações, né, do mercado, por exemplo, que a gente viu acontecendo com o Carrefour, com um caso de racismo, e as pessoas, teve uma manifestação na Paulista, colocaram fogo na loja, isso manchou pra caramba a imagem da marca, né, então tem uma questão de marca, de mercado, de estar falando de um jeito antenado com essa galera, que é a galera da internet, que é a galera do cancelamento, que é a galera que tá de olho, né, então acho que isso traz uma pressão bastante grande. Do outro lado, tem também a questão da marca empregadora, né? As pessoas olhando e falando, tá, se eu quero atrair talentos, que talentos eu quero atrair? Como que eu vou construir um ambiente que as pessoas querem vir trabalhar comigo? Então, eu acho que as empresas estão bem ligadas nisso e as pessoas também. E aí, se você me permite, eu adorei que você falou sobre privilégio, e eu queria falar duas coisas, assim. A primeira é que quando a gente fala de empoderamento feminino, às vezes eu dou palestra e as pessoas falam assim, mas as mulheres já são poderosas. Tipo, porque elas usam salto e carregam 10 quilos na barriga e não sei o que e tal, e elas já são muito poderosas. E eu super concordo com isso do ponto de vista, né, fofo, do ser poderosa e tal. Mas quando a gente fala de empoderamento, gente, a gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de poder, a gente tá falando de poder político, de poder de capital, de poder de decisão. E, de fato, as mulheres, por exemplo, um dado que, para juntar nos outros dados que o Diego trouxe, as mulheres só puderam ter CPF em 1962. Antes disso, elas não podiam ter conta em banco. Então, numa sociedade capitalista, onde dinheiro é liberdade, dinheiro é poder ir, poder vir, poder fazer o que você quiser, você não ter o controle do seu dinheiro já te limita aí, né? Então, de 62 para cá, eu vejo que muita coisa mudou, graças às deusas, e a gente está se falando muito mais sobre isso. Segundo o Fórum Econômico Mundial, a gente só vai ter igualdade financeira para as mulheres em 2095, se a gente não fizer alguns esforços e algumas ações positivas e programas de recrutamento e etc., que as empresas têm feito, né? Então, quando você me pergunta o que eu acho que já virou uma coisa assim, que não é mais nicho, que já é uma coisa que está acontecendo, eu vejo que a maior parte das grandes empresas e das empresas que estão se movimentando, elas perceberam a necessidade de um recrutamento diversificado. Então, elas começam pelo recrutamento, né, que eu acho que é por onde se começa mesmo. Mas ele é só o começo, depois daí tem uma série de coisas que as empresas precisam fazer para conseguir garantir essa inclusão. Então, eu costumo dizer também que quando a gente fala de diversidade e inclusão, se isso fosse um livro, a gente está ainda assim no prefácio, eu acho que a gente não está nem no primeiro capítulo ainda, tem muita coisa para ser feita. Mas é isso, eu acho que a parte de recrutamento, de programas, de entender a mancha que isso pode trazer na sua marca, de entender que para inovar você precisa ter um time diverso, essa parte, eu acho que as empresas já entenderam que é negócio, sabe? Trazer diversidade e inclusão. Eu acho que o desafio agora é construir essa jornada, sabe? Mas eu acho que a grande parte das empresas já entenderam, até as empresas mais tradicionais têm mostrado caminhos muito interessantes. O Citibank, no ano passado, eles fizeram uma atitude super inovadora, assim, que ninguém tinha feito antes, que era até meio delicada, e eles foram super elogiados. O que eles fizeram? Eles abriram os números de Equal Pay. O que é o Equal Pay, né? Eles abriram os números de remuneração de homens e mulheres,
E falaram, olha, a nossa situação ainda não é boa, está muito longe do que a gente quer chegar, os homens ainda ganham muito mais que as mulheres, a gente ainda tem mais homens na posição de liderança, etc, etc, mas o que eu acho que foi ousado, né, foi eles, primeiro, se posicionarem, segundo, trazerem essa transparência dos números, e terceiro, reconhecer o caminho que eles precisam seguir dentro dessa temática. Então, isso para mim é a fotografia, né, usando a sua palavra, do que a gente tem hoje como já dado, assim, né, que é o movimento que a gente está vendo as empresas fazer. Laís, eu gosto muito, quando eu falo sobre esse tema, de ser vulnerável, porque, em especial quando o homem fala, nesse caso aqui da discussão da mulher, quando ele não mostra vulnerabilidade, talvez fica difícil para as pessoas que estão no mesmo lugar que ele entender um pouco mais. Então, eu gosto sempre de contar 2, 3 passagens assim da minha vida, né? Uma delas a minha mulher ganha mais do que eu, sempre ganhou mais do que eu, sempre, desde que a gente está junto, sempre. Cara, no começo era difícil falar isso. E veja, eu sou um cara que me considero... assim, eu estudo isso, eu leio, eu te sigo, pessoas como você, para poder adquirir conhecimento, mas quando eu volto 3, 4 anos no tempo, era difícil. A minha mulher ganha mais do que eu. É muito louco. Foda, né? Isso, Diego. Eu vejo que isso a gente chama de viés inconsciente, né? São coisas que está muito implícito lá no nosso inconsciente, que está tão disfarçado que a gente já nem percebe mais. E uma coisa, por exemplo, né, a raiz machista da nossa sociedade, ela está inclusive nas palavras. O lugar do dinheiro na nossa sociedade, ele não era o lugar da mulher, ele sempre foi do homem, esse lugar, né? Por exemplo, a palavra patrimônio, o que significa patrimônio? Patrimônio significa bens, ações, dinheiros, dólares, terrenos, né? Patrimônio o que é patrimônio? É bufunfa. O que é? E a palavra patrimônio vem do quê? Vem da palavra pai. Deixando muito claro que esse era o papel do pai, porque o papel do pai, ele era o papel de provedor mesmo, né? Que é um papel urbano, que é um papel que ele sai todo dia e traz o sustento da casa, e ele que decide, né, essa questão do dinheiro. A mulher pode decidir uma série de outras coisas, antigamente, tá, gente? Estou falando do inconsciente coletivo histórico. Por outro lado, a gente vê a palavra matrimônio. O que é matrimônio? Matrimônio é o cuidado com os filhos, é o dia a dia da casa, é o cuidado com o relacionamento. O matrimônio vem da palavra mãe. E aí a gente já vê uma divisão de trabalho, assim, a gente já vê uma divisão de tarefas que é muito inconsciente. E, assim, às vezes até eu também, eu trabalho com isso desde 2015 diretamente. Eu estudo e pesquiso isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, às vezes, eu me pego também numa assim, de viés inconsciente. Então, quando a gente fala de dinheiro, esse assunto, a gente vê que era o lugar do homem, sabe? E as mulheres estão descobrindo agora esse lugar. E todo tá ocuparem esse lugar mais agora. Então, é muito louco também que quando a gente faz rodas, por exemplo, de mulheres para falar sobre dinheiro, elas falam assim, nossa, mas eu não fui ensinada a lidar com o meu dinheiro, eu não fui ensinada a investir, eu não fui ensinada a guardar e tal, né? Enquanto os homens, eles são muito mais ensinados com essas coisas. Mas a gente não foi ensinada porque as nossas mães não foram ensinadas, porque as nossas avós não podiam ter conta em banco. Então a gente vem de uma linhagem que agora a nossa geração está conseguindo, né, evoluir muito mais dentro disso. E tem toda uma questão, né, de, por exemplo, uma mulher que é independente financeiramente, a chance dela sair de um relacionamento abusivo ou de um relacionamento violento é muito maior. A independência financeira, ela é fundamental quando a gente fala, por exemplo, de violência de gênero, sabe? É uma questão muito importante essa de mulheres, dinheiro e tal. E mesmo assim, a gente ainda se pega olhando, tendo situações, por exemplo, como a sua. É muito comum. E uma coisa que eu acho que você faz muito bem, agora eu que vou te elogiar,
reconhecer isso de um jeito que entende a responsabilidade, sabe? Eu gosto muito de deixar um recado para as pessoas que, assim, quando a gente fala sobre tudo isso, não é para uma pessoa, um homem branco ficar se sentindo culpado e ficar se martirizando, ou uma mulher branca, eu também sou uma mulher branca privilegiada, estudei em escola particular, mas eu aprendi a entender a minha responsabilidade do meu privilégio. Então, transformar assim, não deixa entrar num lugar de culpa, sabe? Porque a culpa, ela é sobre o passado. E o passado já foi. A verdade é que o Brasil ele é racista, escravocrata e etc. desde 500 anos atrás. A gente não teve culpa nenhuma, eu e você. Assim, aconteceu. A gente nasceu já era assim. Mas o que a gente precisa entender é a responsabilidade que a gente tem para o futuro, sabe? Em construir um negócio diferente daqui para frente. Então, eu gosto muito que você traz isso muito na sua fala e no seu livro, que eu concordo bastante, que é a gente entender a responsabilidade que a gente tem. De onde você vem, com os privilégios que você tem, reconhecer isso e entender qual é o seu papel e o que você pode fazer para a gente mudar esse cenário, sabe? Porque se entra na culpa, ficar procurando culpado, gente, não adianta. Assim, faz muito tempo, né? Já Total. foi. Totalmente. E, Laís, para mim, acho que uma das grandes contribuições que a minha esposa me deu como ser humano, né, ao longo da nossa relação, foi ter uma escuta ativa sobre isso. Então ela sempre falava assim, escuta, não precisa debater comigo, escuta, pensa aí, escuta. E ela me deu vários feedbacks ao longo do tempo disso, de coisas bobas e às vezes nem ligado à questão, por exemplo, do gênero, como a gente está falando aqui. Né, tem um exemplo para mim que é muito forte, Laís, eu tenho um amigo ruivo, de infância, um dos melhores amigos que eu tenho, e a gente chamava ele de Foguinho, sempre, sempre, nunca foi outro nome. Um belo dia, já com 35, 36 anos de idade, ele me confidencia que não gosta de ser chamado de Foguinho. Olha que loucura isso. Ele não conseguiu, numa relação que a gente tem de 20 anos, dizer isso antes. Porque provavelmente se ele falasse ele ia ser o chato, ele estava exagerando, né? É complicado. Tem uma coisa que eu gosto muito de explicar, Diego, que é assim, como que eu explico o privilégio e interseccionalidade? Porque é muito importante também, por que quando a gente fala de diversidade, a gente fala de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual, por onde que tudo isso se encontra, né? Isso se encontra, quem tiver mais interesse, depois dá um Google no conceito de interseccionalidade, que é muito interessante. E eu queria deixar uma explicação, assim, para as pessoas, que é o seguinte, como que a gente entende o que é privilégio? Por exemplo, Diego, que número você calça? 45. 45. Quanto? 45. Tá, eu calço 37, beleza? Imagina que no mundo só existe sapato 36. Só existe sapato 36. Para todo mundo é sapato 36. O mundo foi feito para quem tem pés número 36. A pessoa que tem número 36, ela acorda todo dia, bota o seu sapato, anda, vai trabalhar e tal, e chega em casa, e ela não chega em casa, né, uma vez que ela usa o sapato perfeito para o pé dela, ela não chega em casa falando, nossa, que sapato lindo, maravilhoso, perfeito, amo esse sapato, caraca, esse sapato é demais. Não, se você fica o dia inteiro com um sapato que é do seu número, você não fica valorizando esse sapato, ele é dado, né? Ele aconteceu, ele tá perfeito. Agora, se você calça 45 e você tem que passar o dia inteiro com o sapato 35, 36, mesmo que você calce 37, 38, você vai chegar no final do dia xingando a porra do sapato. Você vai falar, puta que pariu, que sapato de merda, esse sapato é uma bosta, esse sapato tá me incomodando, machucou o meu pé, tá doendo, tá com bolha, não sei o que e tal, eu não quero acordar amanhã pra trabalhar com esse sapato, não. Porque aquilo tá doendo em você, sabe? E para mim é isso, assim, o mundo, do jeito que ele foi feito, né, numa sociedade patriarcal, escravocrata, racista, machista, homofóbica, que é a história do Brasil, o sapato que está funcionando, né, quem tem o sapato perfeito para o pé, são os homens brancos, heterossexuais, né, que acabam dominando a cadeira das empresas, a cadeira dos bancos,
dos governos. Então, eles não chegam em casa falando, caraca, nossa, como o mundo é bom para mim. Porque eles também sofrem por outras questões, né? Não por serem homens e não por serem brancos, mas obviamente eles sofrem por outras questões. E quando a gente olha para uma mulher, a mulher ela já está com o sapato um pouco mais apertado do que o do homem, né? Ela já começa a sentir dificuldades, começa a sentir preconceitos, né? Sobrecarga mental, aí tem uma série de coisas. Aí quando você pega uma mulher negra, o sapato dela é ainda mais apertado. Uma mulher negra, lésbica, o sapato dela é ainda mais apertado. Uma mulher negra, trans, é ainda mais apertado. Os trans são as pessoas que mais morrem no Brasil por serem trans. Então, é muito legal explicar esse conceito, que foi um conceito que eu inventei para explicar privilégio e interseccionalidade, porque aí as pessoas param para pensar, falar, cara, dentro dessa estrutura, qual que é o sapato que eu estou usando? E aí você começa a entender o que você tem de privilégio, o que você não tem. Um homem, ele tem o privilégio do gênero, mas ele não tem. Um homem negro, ele tem o privilégio do gênero, mas ele não tem o privilégio da raça. E as coisas vão se confundindo aí, tem várias camadas, como se fosse uma cebola, sabe? Não é uma coisa tão, né, preto no branco, mas é importante a gente entender a interseccionalidade dessas questões. E por que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente fala em todos esses âmbitos? Porque é diferente, sim, entende? Então, eu acho que esse exemplo do sapato, assim, para mim, ele é um jeito de explicar para as pessoas, de um jeito simples, o que é esse negócio do privilégio. E por que às vezes elas não param para pensar. E por que às vezes você não para pensar que uma coisa que dói pro foguinho, não dói em você porque nunca doeu em você. E você nunca nem parou para pensar nisso, entende? Então é um exercício mesmo. E a gente, quando fala, vou calçar o sapato do outro, quero ter empatia, vou calçar o sapato do outro. Cara, a verdade é que a gente nunca vai saber. Eu nunca vou saber o que é ser uma mulher negra de periferia, sei lá, numa cidade próxima a Salvador. Eu não vou saber. Eu posso ter empatia, eu posso me solidarizar, eu posso tentar ajudar, eu posso fazer uma série de coisas, tentar dar visibilidade. E posso ouvir. Laís, entende? Porque é isso, cara. Sensacional. Assim, eu falei isso para algumas pessoas aqui, eu falo de coração mesmo. Você abriu mão de uma carreira corporativa para poder ir trabalhar com algo que tem o potencial de mudança, né? A gente talvez daqui a 30 anos olhe para trás e diga, porra, a Laís começou um negócio que ajudou a gente num processo de mudança, de compreensão. Muito obrigado, de verdade. Não é obrigado por estar aqui, é obrigado por fazer isso. Você abriu mão de uma carreira corporativa tradicional que podia te fazer mais rica, mais rápido, mais confortável, mas não. Você foi buscar um negócio com potencial de mudança, de semear mudança no país. Obrigado de coração. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Muito feliz. Parabéns pelo livro. Um beijo. Valeu. Obrigadão, Laís. Beijo.